Cinderela, que já sofreu bullying, voltou com confiança para a mansão. A garota rica ainda planeja intimidá-la como antes. Você realmente acha que é nora de uma família rica? Mas quem sabe se Cinderela não é mais o que era, avisando que ela não tem esse direito. Não só isso, mesmo diante de uma sogra malvada, ela nem tem medo. E sua confiança não é inferior à de qualquer garota rica. Lyra mudou muito nos últimos dias, e tudo isso é visto por On. Mas ao pensar na saída de Lyra, ele tem sentimentos confusos e não sabe como ficar com ela. A única esperança agora é Ymir, ele é a única preocupação de Lyra na mansão. Enquanto Lyra olhava as estrelas, On finalmente encontrou a oportunidade de conversar com ela a sós. Fazia muito tempo que eu não via uma visão tão bonita. Em seguida, tirou o relógio de bolso e se preparou para confessar seus sentimentos a Lyra. Quando ele está de mau humor, só de ver esse lugar já o acalma. Mas On não teve coragem de dizer isso diretamente, então ele só pôde perguntar a Lyra se ela havia se decidido. Na pergunta de On, Lyra deu a entender que queria viver sua própria vida. Essa resposta desapontou On, pois sua pequena Lyra não conseguiu voltar para a mansão. E a cena dos dois conversando foi vista por Eda, que estava cheio de ciúmes de Lyra. Assim que Lyra entrou na sala, Eda deteve. Ela repreende Lyra como uma assassina. Lyra diz que sua inocência foi provada, mas Eda diz calmamente que aos olhos de Ezra, ela sempre foi uma assassina. Ele queria derrotar Lyra, mas não esperava que Lyra não fosse tão fraca quanto costumava ser. Na verdade, eu sei o que você está pensando. Você está mirando em mim esse tempo todo. Depois de dizer isso, ela saiu friamente. A única coisa que importa para Lyra agora é o menino. Após o amanhecer, On foi ao seu quarto e o menino fez sinal para que ele ficasse quieto, com medo de acordar a adormecida Lyra. Estava claro no coração do menino que eles se tornaram uma família. Mas durante o almoço, as palavras do criado perturbaram o menino, e ele pediu a Lyra que ficasse no casarão. Mas Lyra diz que desta vez ela só voltou para cuidar da criança doente. Neste momento, Ymir acidentalmente deixou cair comida enquanto falava. Lyra estava prestes a trocar de roupa, mas quando voltou para o quarto, percebeu que suas roupas haviam sumido. Ela estava prestes a sair, mas essa a impediu. Por fim, avisou que Lyra não era bem-vinda nesta casa, contanto que tudo associado a ela seja jogado fora. Mas o que essa nunca esperava era que Lyra olhasse para ela e falasse: "Tem certeza que quer me tratar assim?" Essa não reagiu às palavras repentinas. Sua impressão anterior era que Lyra não ousava levantar a voz. "Não a vejo há alguns dias, como ela mudou tanto?" Lyra ajustou seu humor e tentou não deixar o menino ver sua tristeza. Ele tentou alimentar a criança, mas recusou. Ymir disse com uma voz inocente que se ele quisesse ficar doente assim para sempre, se ele se recuperasse, Lyra me deixaria. Duas frases aparentemente simples são suficientes para expressar o coração da criança. E esse é o ponto fraco de Lyra. Nesse momento o celular dela tocou. Era Maria. A empresa em questão ligou para Lyra e pediu que ela viesse à empresa para uma entrevista hoje. Assim que On saiu do escritório, ele ouviu a conversa de Lyra e isso o deixou completamente desesperado. Aparentemente não havia outro jeito. Lyra olhou para o anel em seu dedo. On sabia que o que quer que ele fizesse, ele não poderia mudar o resultado. Ele não sabia que logo após a saída de Lyra, ele mostrou hesitação. Então Lyra o encontra e diz que já se decidiu. Ao ouvir isso, On teve a resposta em seu coração. Pergunte a ele quando ele irá embora. Mas surpresa, Lyra optou por ficar na vila, ou concordou apressadamente. Mas Lyra diz que ainda há uma condição, que é o divórcio. On ficou feliz apenas por alguns segundos, seu humor voltou ao fundo. Como ele enfrentará o Lyra a seguir? Esta foi a primeira vez que Lyra deu uma ordem. Posso ficar na vila, mas você tem que se divorciar de mim. Essa declaração que ele acabou de fazer deixou On extremamente confuso. Ele não esperava tal resultado. Mas, do ponto de vista de Lyra, foi um jogo de vingança desde o início. Como a morte da irmã de On não tem nada a ver com ela, o casamento deles deve terminar. As emoções de On eram extremamente caóticas. Ele se apaixonou por Lyra, mas fingiu não se importar e saiu sozinho. Embora não haja nada de errado com o que Lyra disse, On realmente não podia aceitar. Ele disse a si mesmo que era tudo culpa dele. Seu coração estava cheio de desculpas a Lyra. Quando você souber a verdade, deve contar a ele imediatamente. Mas tendo chegado a esse ponto, ele só podia tentar se acalmar. Agora a única preocupação de Lyra é a criança. Ela diz a Ymir que não vai deixá-lo e o aconselha a tomar o remédio obedientemente. Depois que Leila saiu, Lyra estava prestes a se levantar e arrumar suas roupas, mas o menino agarrou sua mão. Ele acha que Lyra vai embora. Quanto mais On pensava nisso agora, mais miserável ele se tornava. Memórias do passado inundaram minha mente. Lyra pode ter dado a ele o relógio de bolso mais precioso, mas agora seu engano causou grande dor a ela. Mesmo que On não queira admitir, ele e Lyra jamais voltarão ao passado.
Olhando para o anel em sua mão, ela não sabia o que fazer a seguir. Lyra parece calma e fica o dia todo ao lado do menino, mas ainda se distrai um pouco nas horas vagas. Emhyr viu esta cena, ele entendeu que Lyra estava nesta mansão por causa dele. O menino perguntou se Olma tratava mal e ela queria ir embora. Coincidentemente, Ol saiu pela porta e ouviu. Depois que Lyra abriu a porta, ela só viu as costas dela. No entanto, assim que Ol voltou ao segundo andar, sua mãe o deteve. Ela diz que não há lugar para Lyra na mansão e manda ela ir embora o mais rápido possível. Ou estava de mau humor e não queria falar besteiras com ela. Agora só conseguia pensar no que Lyra acabará de dizer. Olhando as flores na mesa, isso é o que Lyra mais gosta. Ele sabe que partiu o coração de Lyra, mas está pronto para uma mudança. Quando Lyra entrou na sala, as duas ficaram meio constrangidas, mas não falaram nada. Depois que On sai, ele pergunta a Lyra por que ela está aqui. Lyra diz que só vai ficar aqui se eles se divorciarem. Mas On encontra uma desculpa para conversar mais tarde. Depois bateu a porta surpreendendo Lyra. Sempre que não conseguia se decidir, procurava o velho para conversar. Lyra espera por sua resposta, mas ele se recusa a se divorciar. Em seu coração, ele deseja que Lyra volte para a mansão, para que ele possa vê-la todos os dias. O velho foi muito claro sobre os pensamentos de On, desde o início de sua vingança até o gradual amor por Lyra. Na verdade, isso foi injusto com Lyra, já que On foi o primeiro culpado, mas não imperdoável. Neste momento Lyra está brincando com a criança. Layla entrou com sanduíches, notou a estranheza de Lyra e perguntou o que havia acontecido. Mas antes que pudessem dizer algumas palavras, Eda e mamãe abriram a porta. Ela compra brinquedos para o menino, obviamente tentando agradá-lo. Mas quando abri a caixa de presente, descobri que era um item de bebê. A atmosfera ficou estranha por um tempo, e os dois só puderam sair desesperados. Depois disso, Lyra saiu da sala e se encontrou com On novamente. Após ser esclarecido pelo velho, resolveu se desculpar formalmente com Lyra. Mas quando chegou a hora de falar, ele ainda estava um pouco assustado e voltou correndo para o escritório. Lyra nunca ouviu seu pedido de desculpas. Isso é realmente o que On fez. Tarde da noite, Layla abriu a porta, mas On não respondeu. Layla estava cheia de dúvidas, mas seu humor era previsível. Posso vê-lo. Você não quer que Lyra vá embora, mas deve dizer a ela por quê. Mas não importa o que ele disse, ou permaneceu em silêncio. Layla ficou um pouco zangada, deixe o irmão pensar por si mesmo. Não espere até que ele vá embora para apreciar isso. Foram essas palavras que deram coragem a On, e então ele encontrou Lyra sozinha. O interessante é que Lyra ainda está pensando sobre por que On se recusa a se divorciar. Depois de muito tempo, On finalmente disse o que estava em seu coração. Eu causei muita dor a você, desde que escondi a verdade de você antes, agora peço desculpas sinceramente. Ou concordará com o divórcio e onde Lyra morará na mansão? Não se esqueça de assistir ao próximo episódio.